Boa tarde a todos, aqui é o professor Bruno. Estamos hoje continuando a nossa aula de número 17. Estamos ainda falando sobre o Poder Executivo, essa é a parte 2 do Poder Executivo. Estamos nos blocos resolvendo as questões 821 a 830, correspondendo ao bloco 5 e 6 da aula 17. Se você ainda não adquiriu o nosso curso de 1000 questões de direito constitucional, que na verdade são 1050, basta você visitar esse site aqui, eleitoralcombruno.com.br, ok? O curso está lá disponível, apenas R$ 70 a resolução de 1000 questões de direito constitucional. Vamos então à questão 821, ano 2016, prevê o seguinte, peguem a Constituição de vocês, tá? O governador que praticar as condutas previstas na Lei nº 1079 de 50, que é onde traz o processo dos crimes de responsabilidade, poderá ser condenado à perda do cargo com inabilitação de até 5 anos para o exercício de qualquer função pública e ainda a suspensão dos direitos políticos por até 10 anos, sem prejuízo da ação na justiça comum. Qual que é o problema dessa questão, tornando ela incorreta? A própria Lei 1079, ela prevê especificamente o que vai acontecer com o governador quando ele pratica uma conduta ferindo as disposições da Lei 1079. E o que está previsto lá no artigo 78 desta Lei 1079 somente aplica-se à inabilitação de até 5 anos para o exercício de qualquer função pública. Então, nós não temos ali a questão da suspensão dos direitos políticos por até 10 anos. Tá? Apesar de ter discussões que isso é pouco, não é? Que, na verdade, deveria ter a suspensão dos direitos políticos, não falo aqui do prazo de 10 anos, mas que deveria ter ainda a suspensão dos direitos políticos, o que nós temos é que, para governador, a inabilitação é de até 5 anos, enquanto que para o presidente da República seria 8 anos. Então, muito cuidado para você não confundir, porque no caso do governador nós temos um fato bem específico, que é justamente essa inabilitação de até 5 anos, tá certo? Então, o problema dessa questão é porque menciona que teria ainda a suspensão dos direitos políticos por até 10 anos, tá certo? Questão 822. O prefeito de determinado município recebeu recursos da União para ampliar o acesso ao ensino fundamental e valorizar o magistério das escolas municipais por meio de ações de capacitação. Então, veja aqui que ele recebeu recursos da União para um fim, para um objetivo. Contudo, ultrapassado o prazo fixado no cronograma de aplicação dos recursos, verificou-se que as atividades planejadas não haviam sido executadas e que a verba transferida pela União havia sido utilizada no fundo de campanha eleitoral do vereador, que era filho do referido prefeito. Então, percebam aqui que nós tivemos um desvio de verbas federais. Conforme o entendimento do STF, acerca do regime constitucional da responsabilidade do chefe do Poder Executivo, o julgamento desse crime praticado pelo prefeito compete a quem? Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão, porque nós precisamos dividir os crimes cometidos pelo prefeito em crimes estaduais, em crimes federais e crimes eleitorais. Aqui você vai anotar isso no caderno, tá? Tratando-se de crimes estaduais, isso nós já sabemos, cabe ao Tribunal de Justiça processar e julgar esse prefeito. Mas o que nós temos aqui nessa questão é um crime federal. Então, no crime federal, quem vai julgar é um órgão de segunda instância, que será o TRF. Esse é o mesmo entendimento de uma súmula do STJ, que é a súmula 208 do STJ. Então, a competência por conta desse crime federal cabe ao TRF. Tratando-se de crime eleitoral, a competência é do Tribunal Regional Eleitoral. Então, qual seria a letra que nós marcaríamos aqui para essa questão 822? Seria a letra B. Olha só,
respectivo Tribunal Regional Federal, já que a aplicação do recurso desviado está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Tá certo? Então, questão 822, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e da súmula 208 do STJ, gabarito letra B. 823. Cargos públicos vagos, grifem a palavrinha vagos, podem ser extintos por meio de decreto presidencial. Como que chama esse decreto? Conforme prevê o artigo 84, inciso 6, a linha B. Chama-se decreto autônomo, não é? Aí veja o finalzinho da questão. Sendo dispensável, ou seja, não é necessário, a edição de lei em sentido estrito. Bem, o decreto autônomo, ele é por si só suficiente. É necessário que haja uma edição de uma lei para a extinção desses cargos públicos vagos? Não. O decreto autônomo seria o quê? Suficiente para tal fato. Então, a questão 823 ela está correta, porque ela dispensa a edição de lei. 824. Assinale a alternativa correta. A. Considerando a Constituição Federal que veda a prisão por dívidas, é inconstitucional qualquer tentativa do legislador ordinário de tipificar a conduta de retenção de salários pelo empregador. É inconstitucional ou constitucional? É constitucional, está até previsto na nossa Constituição Federal. Se você fizer a leitura do artigo 7º, que está lá no capítulo dos direitos sociais, e ler o inciso 10, você percebe que isso já existe, uma tentativa do próprio legislador constitucional em tipificar a conduta de retenção de salários. Quer ver? Artigo 7º, inciso 10. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. B. Os atos de improbidade administrativa importarão na perda dos direitos políticos. Já vou parar por aqui, não vou ler nenhum resto. A Constituição também prevê, veja que essa questão misturou vários pontos que já discutimos nas aulas anteriores. O parágrafo 4º do artigo 37 prevê que os atos de improbidade eles vão importar na suspensão dos direitos políticos, não na perda. Falsa letra B. C. O membro do Congresso Nacional que se licencia do mandato para investir-se no cargo de ministro de Estado não perde os laços que o unem, organicamente, ao Parlamento. Consequentemente, permanece em seu favor a garantia constitucional da prerrogativa de foro em matéria penal. Realmente, uma vez licenciado para investir-se no cargo de ministro de Estado, ele não vai perder esse foro de prerrogativa, essa prerrogativa de foro que é conferida constitucionalmente. A letra C, tá? Belezinha. D. Desde a expedição de diploma, os membros do Congresso Nacional, e aí nós falamos deputados e senadores, e também o presidente, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Essa imunidade formal ela é conferida somente aos membros do Congresso Nacional. Isso está claro na Constituição, no artigo 53, parágrafo 2º. Falsa letra D. E. A Constituição Federal não consagrou o princípio da irresponsabilidade penal absoluta do presidente. O chefe de Estado, nos ilícitos penais praticados em ofício ou cometidos propter officium, poderá, ainda que vigente o mandato presidencial, sofrer a persecutio criminis, desde que obtida previamente a necessária autorização do Congresso. A autorização não é do Congresso Nacional. Falamos isso também nas últimas aulas, que essa autorização ela cabe à Casa do Povo, à Câmara dos Deputados. Então, está falsa a letra E. O gabarito, então, sem dúvida, é a letra C, que nós já havíamos assinalado. Veja que essa questão ela é muito peculiar. Ela foi cobrada em 2016 para o TRF da 4ª Região, para juiz federal. Então, perceba a riqueza de detalhes do nosso curso de questões. Questões nível fácil, médio, difícil, ultra difícil. A responsabilidade do chefe de governo
e a temporariedade do seu mandato caracterizam, entre outros aspectos, a forma republicana de governo? Muito bem, essa questão é mais uma questão conceitual. Quando nós falamos em forma republicana de governo, a gente tem que lembrar que eu estou falando aqui de algumas características que vão simbolizar essa forma republicana. E uma delas é a temporariedade no cargo, 4 anos, possível uma reeleição consecutiva, a responsabilidade do chefe de governo, o papel que ele exerce também internacionalmente como chefe de Estado, esse caráter dúplice que possui o presidente da República. Então, nós precisamos, de fato, ter muita atenção a essas características que não se esgotam nessas duas que estão aqui. Existem outras. Então, a questão 825, cobrado pelo CESP, Sebrasp, tá? Ok. 826. Suponha-se que o veículo executivo em que se encontram o presidente e o vice, após a conclusão de 2 anos e meio de mandato, então passou dos 2 anos, sofram um acidente de trânsito, levando-os, ou seja, ambos, a óbito. No caso hipotético, e de acordo com as diretrizes da Constituição, assinale a opção correta. O presidente da... Então, vamos ser mais objetivos. Se nós fizermos... São 2 artigos que vão responder essa questão. São os artigos 80 e também o artigo 81. O artigo 80, ele fala sobre a questão... Na verdade, nós temos o 80 e 81 falando sobre os impedimentos e vacância do presidente e do vice. Então, olha só. Até 2 anos, olha o artigo 81, vagando os cargos de presidente e vice, far-se-á uma eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Apesar que o legislador não foi claro no caput do 81, o que ele quis dizer? Que até, são 4 anos, até 2 anos, eu tenho uma nova eleição pelo povo. Agora, olha só o parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, que é o caso porque houve óbito, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Temporariamente, quem vai exercer a função de presidente? Se a gente fizer a leitura do 79, o parágrafo único, o artigo 79 e o 80, principalmente o 80, diz que serão chamados sucessivamente o presidente da Câmara, do Senado e do STF. Então, quem vai assumir o cargo é o presidente da Câmara e ele vai convocar novas eleições. Só que essas novas eleições serão realizadas pelo Congresso Nacional. Qual que é o prazo para que ele possa convocar essas eleições? Essas eleições serão convocadas, serão realizadas 30 dias após a abertura das vagas pelo Congresso Nacional. Então, segundo o entendimento, a interpretação dos artigos 80 e 81 da Constituição Federal, o gabarito é, sem dúvida, a letra A. Tá bom? Então, eliminamos a B, a C, a D e a I. 827, que vai complementar o entendimento da 826. Atenção! Na hipótese de vacância dos cargos de presidente e vice, nos últimos 2 anos, olha só que interessante, do período do mandato presidencial, será feita pelo Congresso Nacional a eleição para os 2 cargos 30 dias depois da última vaga. E aí? É isso, não é? A eleição não é pelo Congresso? Para os 2 cargos, 30 dias depois de aberta a última vaga? Então, a questão 827, ela trouxe aqui o artigo 81 e o parágrafo 1º bem certinho aqui para a gente. 828. Assinale a alternativa que contempla uma atribuição privativa do presidente da República, que a Constituição permite que seja delegada aos ministros de Estado, Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União. O artigo 84, parágrafo único da Constituição, ele traz poucas atribuições que podem ser delegadas. Somente a dos incisos 6, se a gente fizer a leitura do inciso 6, versa sobre a disposição sobre decreto, aquele famoso decreto autônomo. Nós temos o inciso 12, que é de conceder indulto e comutar penas, e temos ainda o inciso 25,
que trata sobre prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Se a gente faz a leitura do artigo 828, dessas que eu falei, qual que vai ser o gabarito? Você marcou qual? Letra E. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. As outras, elas não serão delegáveis nem aos ministros de Estado, nem ao Procurador-Geral da República, muito menos ao Advogado-Geral da União. 829. Caso um processo contra o presidente da República, pela prática de crime de responsabilidade, fosse instaurado pelo Senado, não seria permitido o exercício do direito de defesa pelo presidente da República no âmbito da Câmara dos Deputados. Essa questão ela é perigosa, porque há uma discrepância de entendimentos entre doutrinários, entre doutrinadores e o próprio Supremo Tribunal Federal. Nós vamos respondê-la com base no entendimento do STF. Com base no entendimento do STF, é permitido sim, deve ser assegurado o direito de defesa pelo presidente no âmbito da Câmara, mesmo que o processo contra o presidente por crime de responsabilidade fosse instaurado pelo Senado. Tá? Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ok? E nós vamos responder com base nesse entendimento. E a última questão, desses blocos 5 e 6, sobre o Poder Executivo, é correto afirmar que, letra A, qualquer cidadão pode denunciar o presidente pela prática de crime de responsabilidade, sendo ele submetido a julgamento perante o Senado Federal, caso a Câmara dos Deputados, por 3/5 dos seus membros, admita a acusação. Falamos várias vezes nas questões sobre poder executivo, tanto na aula 16, a parte 1, quanto agora, que essa acusação não é admitida por 3/5. É por quanto? 2/3. Artigo 51, inciso 1 da Constituição. Sobre a questão do qualquer cidadão, está na Lei 1079 de 50, tá? Então, cuidado com isso, porque não está na Constituição essa possibilidade do cidadão também denunciar ao presidente. B. Compete privativamente ao presidente da República, dentre outras atribuições previstas no artigo 84, cujo rol é taxativo. Já vou parar por aqui. O rol não é taxativo, o rol é meramente exemplificativo. Como assim, professor? Como que o senhor pode afirmar isso? O próprio artigo 84... inciso 27, ele é explícito em trazer essa informação. Olha o inciso 27, exercer outras atribuições previstas nessa Constituição. Então, a letra A está falsa, a letra B está falsa. Letra C. Ao contrário dos crimes de responsabilidade, somente o Procurador-Geral da República possui legitimidade para acusar o presidente pela prática de infração penal comum, sendo ele submetido a julgamento pelo STF, caso a Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus membros, admita a acusação. Houve uma limitação aqui de somente o PGR possuir legitimidade para acusar o presidente. A gente sabe que não é dessa forma. Não é? Não é só o Procurador-Geral da República. D. O presidente e o vice não poderão, sem licença do Senado, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Artigo 49, inciso 3. Licença do Congresso Nacional. E letra E, provavelmente é o gabarito. As prerrogativas extraordinárias de caráter processual penal, consistentes na imunidade à prisão cautelar e a qualquer processo penal por atos estranhos ao exercício de suas funções, são inerentes ao presidente da República enquanto chefe de Estado, não podendo ser estendidas aos demais chefes do Poder Executivo pelas constituições estaduais e leis orgânicas. Corretíssima. Então, nós temos aqui essas prerrogativas que são consistentes nesta imunidade. Tá bom? Não podem ser estendidas aos demais chefes do Poder Executivo, letra E, verdadeira. A gente encerra os blocos 5 e 6. Se você ainda não adquiriu o curso, passe no site eleitoralcombruno.com.br. Até o bloco 7. Tchau, tchau.